Vocês podem não acreditar, mas avançamos para aquela marca que nós estamos sendo acessados no mundo inteiro. É brasileiro no mundo inteiro que acessa para escutar a palavra de Deus vinda da Basílica de Lourdes. Graças a Deus. São Mateus, no capítulo 6, nos conta uma história muito interessante. Jesus estava andando, falando, pregando, né? E ele chegou num lugar muito bonito. E tinha um monte de gente atrás dele. Quando chegou num ponto, ele resolveu descansar, aquele pessoal tudo descansou junto com ele. Aí um dos apóstolos chegaram perto de Jesus, né, e falou com ele assim: manda esse povo embora. Eles estão cansados, estão com fome. Manda eles embora. É o que a gente costuma fazer, né? Quando já está assim, de saco cheio de vocês, manda embora. Jesus falou assim: não, vamos dar de comer para eles. Senhor, nós só temos 100 dracmas. Não dá para dar de comer nem 10. Tem milhares de pessoas aqui. Como é que nós podemos fazer? Jesus virou para aquele povo e falou assim: dá vocês mesmo eles de comer. Jesus cutucou a onça com a vara curta. Dá vocês mesmo eles de comer. Sabia que não ia dar. Nós não temos poder para nada. Nós não sabemos nada. A gente manda embora aquele fiel que mais está precisando da gente, que está precisando daquele pão nosso de cada dia, manda a gente embora. Nós estamos pensando na gente. Jesus falou assim: o que vocês têm aí? Nós sim temos 5 pães e 2 peixes. Não dá para nada. Pão naquela época era um pãozinho redondo, sabe? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Tá bom, traz isso para cá. Arrumou uns balaios lá, Jesus mandou colocar eram 5 balaios. E 12 outros balaios. Então o que Jesus fez? Entre aqueles 12 balaios, Jesus misturou, quebrou os pães, encheu 12 balaios. Falou assim: dá a vocês agora de comer. Uns 5 pães e 2 peixes. Olha, tinha 5.000 homens, que lá no Evangelho fala homem, não fala mulher não. Tinha 5.000 homens para comer os pães. E ele não fala nas mulheres, vocês ficaram de fora. A gente entende que as mulheres comeram os peixes, né? Porque não fala nada. Então, deu para todo mundo comer, se fartar. Quando os apóstolos voltaram com os balaios de volta, estavam 12 balaios cheios de pães. Sobrou pão do jeito que queria. Então, o que Jesus quer da gente? Vamos dissecar, né? Porque quando a gente lê o Evangelho, nós temos que ler o Evangelho à luz da razão, mas à luz de uma coisa que não se ensina mais no seminário, que é a teologia mística. Nós temos que olhar o Evangelho pela teologia mística. 5 pães. Jesus está falando aquilo que nós enxergamos, aquilo que o nosso tato, o nosso olfato. São 5 sentidos nossos. É o nosso pão nosso de cada dia. O Jesus quis falar ali: vocês têm que usar o sentido de vocês para poder evangelizar, para poder criar essa multiplicação das minhas palavras entre vocês. O Jesus queria dizer ali, nos 5 pães, ele estava atendendo pelos nossos 5 sentidos. Vocês têm que usar os sentidos, a visão, o paladar, o tato, o olfato. Vocês têm que usar isso para entender o que eu falo com vocês. Mas vai ter uma coisa menor que vocês têm. Vocês têm a ciência, vocês têm o conhecimento do bem e do mal, que é os 2 peixes. O bem e o mal. Aquilo que entra no ouvido sai no outro. Tem gente que
atenda pelo bem, entra no ouvido e sai no outro. Tem gente que atenda pelo mal, entra no ouvido e sai no outro. Não tem noção de nada. Vocês têm sempre isso do lado de vocês. A noção do bem e do mal, que são os peixes. Mas Jesus não toca nas mulheres. Jesus só fala, o pão, aliás, os apóstolos que falam, o pão deu para alimentar 5.000 homens. E deixou o bem e o mal para a gente imaginar o que é, o que a gente faz com que nós vamos digerir aquilo ali. Então, essas palavras de Jesus hoje, no Evangelho, ele nos chama a atenção por aquilo que a gente faz todos os dias. Nós temos que evangelizar em cima dos nossos sentidos, em cima daquilo que nós cheiramos, que nós vemos, que nós sentimos. É aquilo que Deus quer que a gente evangeliza, saber criar para Ele o nosso dia a dia, que é o nosso pão. Primeira coisa que você vê de manhã é o pão. Para os judeus, o pão era o alimento principal, era a coisa mais... Não tinha o café da manhã como tem hoje, não. Um judeu já amanhecia e anoitecia comendo pão. Por isso que no Pão Nosso fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Era o alimento mais importante que tinha. Não tinha jantar, não tinha almoço, não tinha café. O judeu amanhecia comendo pão e anoitecia comendo pão. Era aquilo. Então, é por isso que Jesus apelou para os nossos sentidos, unindo ele aos pães. E com esses pães, eles alimentaram 5.000 homens. Homens, o Adão, aquela primeira criatura que Deus fez, que era o Adão. Nós temos que evangelizar pelos nossos sentidos. Mas o que sobrou? Sobrou 12 cestos. São a igreja, não é? São os 12 apóstolos. Sobrou aquilo. Quando a gente evangeliza com amor, quando a gente evangeliza pensando nos pães de Jesus, vai sobrar a igreja. É isso que nós temos por aqui. Não é esse tempo de pedra, não, que isso aqui, qualquer terremoto, joga isso tudo no chão. Mas o nosso sentido, a nossa vida, a nossa segurança emocional, ela está dentro de nós e não é qualquer terremoto que joga fora. Então, o que Jesus quis nos mostrar através de Mateus foi isso. Evangelizem, procurem convencer as pessoas com os nossos sentidos. Não fica preocupado com o bem e o mal, não. O bem e o mal existe, são 2 peixes. Ele nem quis nomear quem comeu os peixes. Ele deixou aquilo apenas como uma citação. Haviam 2 peixes, mas o pão venceu. Aquela evangelização venceu. Então, e o que sobrou daqueles pães? Que lá no Evangelho é muito claro, sobrou 12 cestos de pães, não de peixe. Então, o bem e o mal é uma coisa que convive com a gente, mas a gente tem que saber como é que nós vamos fazer com isso. Porque senão a gente acaba dando bom dia a cavalo. Não podemos. Vamos evangelizar colocando os nossos sentidos em prática, né? Porque é tão bom. É tão bom quando a gente fala de Deus, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente, o nosso tato, aquilo que a gente ouve, não é? São os nossos sentidos que Deus nos deu para que a gente pudesse nos diferenciar do boi, da vaca, do carneiro. Nós não somos animais, nós somos algo criado por Deus. Nós choramos, nós rimos, nós evangelizamos, nós pensamos, tá bom? Então, muito obrigado por hoje. Fica o meu recadinho, tá bom? E graças a Deus, estamos conseguindo uma marca histórica que é o mundo inteiro querendo nos ouvir, porque isso é que é importante.